Obrigado por tua graça neste lugar. Obrigado, Pai, porque nos encontramos hoje com aquilo que você tem para esse tempo. Obrigado, Pai, porque esse dia faz parte da tua agenda. O Senhor já visitou esta noite e o Senhor tem coisas maravilhosas para a nossa vida hoje. O Senhor vai nos surpreender hoje de uma forma extraordinária. Obrigado, Pai, pela revelação da tua vontade para as nossas vidas, porque ela é boa, agradável e perfeita. Obrigado porque estamos num lugar seguro. Obrigado, Pai, por esses jovens e adolescentes, eles estão em um lugar de segurança. Obrigado, Pai, porque hoje a tua vontade vai ser revelada para cada um deles, naquilo que você tem para eles, Pai, nesta terra enquanto vida eles tiverem. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que hoje olhos serão iluminados. Eu creio, Pai, que a sua palavra será clara, a ponto de uma criança poder entendê-la e aceitá-la nesta noite. Obrigado porque não estamos diante de uma apenas revelação, ou diante de uma informação, mas diante daquilo que é claro do Senhor para as nossas vidas. Obrigado, Pai, obrigado, nós te agradecemos. Eu creio, Pai, que hoje se inaugura um novo tempo para esses intensos, um novo tempo para a vida deles, um novo tempo para o chamado de cada um. Obrigado porque eles já nasceram com um chamado do Senhor, eles já nasceram para um propósito nesta terra, e cada dia isso vai estar mais claro para eles, Pai. Obrigado, obrigado, Senhor, obrigado pela sua unção, obrigado por uma unção que despedaça jugo, obrigado por uma unção que traz proteção e segurança. Obrigado, Pai, porque eles serão assertivos, porque eles serão, Pai, objetivos. Eles não errarão caminho, eles não andarão cocheando entre dois pensamentos, mas cada jovem e adolescente aqui, Pai, eles serão entregues completamente a você, consagrados integralmente a Ti, Pai, ao seu propósito. E por isso nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por esta noite, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Graça e paz. Pode se assentar, vamos aplaudir o Ministério de Música. Obrigado, obrigado, vocês trabalharam bem, obrigado, aleluia, glória a Deus. Eita, como é bom estar nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, pastor Johnson Dawson, um homem próspero, abundante para todos os lados, transbordante em todas as riquezas, amplamente próspero e duplamente honrado. Muito obrigado, Neide, casal pastoral, muito obrigado. Obrigado à igreja, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Para quem não conhece, a pessoa mais linda que Deus já fez nessa terra, eu quero apresentar para você, Natalícia. Fique de pé. Eu digo assim porque a minha esposa e cada marido diz assim da sua, né? Então tá tudo certo. Nós estamos com a razão. E o meu filho Marcos, fica de pé, meu campeão. Esse aí é o meu... É o meu segundogênito. O primogênito está no evento da igreja também, mas esse é o segundogênito. Gente, que prazer estar aqui com vocês, e eu tenho a certeza que hoje, amanhã e daqui para frente na sua vida, Deus vai fazer coisas maravilhosas, amém? Deus vai alcançar você, Deus vai alcançar a sua vida. Eu acredito muito, como a Bíblia mesmo fala, né? De um pedreiro que ele tem um prumo na mão, e ele vai edificando, mas ele tem ali um ponto de referência onde ele vai trazendo alinhamento. Eu creio que esses dias, hoje, amanhã de manhã, amanhã à noite, daqui para frente, Deus vai trazer alinhamento para a tua vida. Deus vai trazer uma calibragem no teu dia a dia. O Senhor vai trazer um ajuste em coisas na sua vida, e você pode ter certeza que o seu caminho será glorioso, o seu futuro será maravilhoso. Diga assim: os meus melhores dias estão à minha frente. Diga: amanhã vai ser melhor que hoje. E hoje é melhor do que ontem. Isso. Graças a Deus, porque a Bíblia diz que nós somos justos e vivemos de fé em fé. Amém? Amém, gente? A gente vive de glória em glória. Isso quer dizer que para cada ação de fé existe um resultado de glória na sua vida.
Porque é de fé em fé e de glória em glória. Glória a Deus, porque não existe um evangelho para jovem, um evangelho para adolescente, um outro evangelho para criança, um evangelho para solteiro, um evangelho para casado, um evangelho para viúvo, um evangelho para adulto, um evangelho para terceira idade. Existe um evangelho só. Existem formas diferentes de propagar esse evangelho, existem técnicas, existem didáticas diferentes para alcançar pessoas, mas o evangelho é um só. E Paulo deixou claro que ainda que você ouça um evangelho que vá além daquilo que a palavra do Senhor já ensina, ainda que desça um anjo do céu e diga alguma coisa diferente para você, não aceite. Mas em contrapartida, tudo aquilo que tiver alinhado com a palavra e você ouvir, irmão, pode pegar, porque é o que Deus tem para você. E eu tenho a certeza que hoje Deus vai fazer depósitos na vida de muito jovem e adolescente aqui hoje. Não, Deus vai fazer muito depósito na sua vida aqui hoje, você pode ter certeza disso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Isaías 46. Isaías 46. Nós vamos começar por lá, Isaías 46. Está aqui a professora Ana Cláudia, Marcos. Eita. Quando eu sabia que eu ia pregar, eu já orei, mas quando era com a Ana Cláudia, eu orei o dobro. A vontade que der é falar assim, gente, é o que ela disser mesmo e amém. É isso. Mas glória a Deus, Deus é muito bom. Amém? Quando for a sua vez, você vai ver que eu estou falando é sério. Glória a Deus. Isaías 46, o interessante é que a teologia chama Isaías de o profeta messiânico, porque Isaías foi aquele que mais falou, mais profetizou acerca da vinda do Messias. Messias, que é uma palavra hebraica, e a Machia, que quer dizer ungido, aquele que viria debaixo da unção e que realizaria o propósito de Deus, aquele que viria cumprir aquilo que Deus havia designado, tanto para o povo de Israel, como para as demais nações. Mas a palavra do Senhor então nos ensina que esse ungido quem é? O Senhor Jesus Cristo. Portanto, Isaías, ele sempre teve uma característica de um profeta. E ele é considerado o profeta maior, não porque ele era mais alto, mas ele é considerado o profeta maior porque ele profetizou por um período de tempo maior. Consequentemente, ele falou mais e o seu livro ou os seus registros se tornam mais completos, mais recheados de palavras proféticas. E sempre que a gente lê a palavra do profeta Isaías, sempre que a gente lê um versículo do profeta Isaías, você está lendo uma palavra profética. E uma palavra profética que o Espírito pode fazer se grudar em você. Algo que o Espírito pode trazer para a sua vida. Porque algumas pessoas pensam, a promessa que Deus fez para Abraão era para Abraão. Eu preciso que Deus venha e faça uma para mim. Mas a Bíblia diz que aquilo que Deus falou para Abraão, falou para ele e para toda a sua descendência. Portanto, pela fé, nós somos filhos de Abraão. Portanto, temos direito às mesmas promessas que Abraão. Jesus Cristo veio da descendência de Abraão, e a Bíblia diz que em Jesus seriam benditas todas as famílias da terra. Isso quer dizer que, por causa de Abraão, Jesus Cristo veio cumprir o seu ministério, e por causa da promessa a Abraão e cumprimento em Jesus, nós temos direito a tudo aquilo que a Bíblia fala. Então, quando a gente olha para a palavra do Senhor e que a gente olha aquilo que está escrito de uma forma profética, eu quero dizer para você que tudo aquilo que a Bíblia fala profeticamente, ela não fala especificamente para uma pessoa. Ela fala para pessoas que podem ser pegas por aquilo que o Espírito quer trazer dessa palavra profética e aplicar na vida dessas pessoas. E eu creio que esses dias você está diante de um profético de Deus para a sua vida. Algo de Deus vai acontecer com você aqui. Eu tenho uma plena certeza disso. Algo da parte do Senhor vai se apegar a você. E se você tiver condições, anote esses dias. Anote esse tempo, porque você vai se lembrar dele durante muitos anos da sua vida. Coisas vão começar a acontecer na sua vida a partir de hoje. Entendimentos e percepções de chamado de Deus para a sua vida. Aquilo que talvez você não imaginava, aquilo que você não pensava, você vai começar a pensar e imaginar. E vai até começar a achar que é coisa da sua cabeça. Não, é coisa da cabeça de Deus dentro da sua cabeça. É coisa do Espírito de Deus que vai vir para o seu espírito e vai ocupar a sua mente. Você vai pensar nisso, vai sonhar com isso e vai começar a desejar isso, porque é o que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus, irmãos. O mundo espiritual para a gente tem que ser mais real do que a cadeira que você está sentado, porque é isso que Deus tem para você. Nós não somos só físico, nós não vivemos apenas numa dimensão física, apenas numa dimensão intelectual, nós vivemos numa dimensão espiritual.
Nós fomos gerados no Espírito, nascemos no Espírito e vivemos no Espírito. Por isso que temos o Espírito dentro, porque para a nossa vida, assim como o natural, tem que ser aquilo que é do Espírito. Amém, irmão? Quanto maior será o ministério do Espírito nesses tempos, quanto maior será a glória do Senhor nesse tempo, porque a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. A glória está com uma expectativa acerca de coisas para esse tempo. A glória está com uma expectativa acerca da sua vida. A glória está com a expectativa daquilo que Deus vai fazer em você e através de você. E se prepare, não importa a sua idade, você vai sonhar com aquilo que Deus tem para a tua vida. Onde você chegar, o Espírito vai mover você. Você vai colocar as mãos e doentes serão curados. Quando você abrir a sua boca para falar, vai vir palavras, vão vir coisas que você nem imaginava. E pessoas vão testificar, algo de Deus saiu da sua vida. Oh, aleluia. Oh, irmão, Deus tem coisa diferente para esse tempo. Não somos um lugar de entretenimento. Não somos um lugar de passatempo. Igreja não é reformatório de adolescente jovem rebelde. Aqui é lugar do profético de Deus para esse tempo. Aleluia. Às vezes o pai pensa assim: eu tenho que atolar meu filho na igreja para ver se ele não se envolve com coisa do mundo. E se ele está envolvido com coisa do mundo, eu tenho que atolar na igreja para ver se ele se desconecta da coisa do mundo. Eu sei que talvez essa pode ser, papai e mamãe que está aqui, a sua intenção. Mas eu quero dizer algo mais: isso é uma estratégia de Deus. Porque Deus vai pegar seu filho e a sua filha e vai fazer coisas grandiosas. Ei, pai, começa a consagrar seu filho, começa a tirar muita foto com ele, porque ele vai passar por aeroportos, ele vai correr sobre as nações, ele vai em vários lugares. Seu filho não vai ser alcoólatra, seu filho não vai entrar para a estatística de suicídio, seu filho não vai ser o próximo fumante, seu filho não vai ser o próximo casamento divorciado. Não, os nossos filhos vão fazer as coisas de Deus acontecer nessa terra. Aleluia. Oh, que alegria ver os nossos filhos envolvidos com as coisas do Senhor. Quantas vezes eu estava em casa, às vezes quieto, fazendo alguma coisa, ou às vezes ali, resolvendo algo dentro de casa. De repente os meus filhos iam tomar banho para ir para a igreja, e de repente eu só ouvi eles cantando a musiquinha de Deus lá debaixo do chuveiro. Eu falava: oh, pai, obrigado. Podia estar pensando naquilo, podia estar elaborando aquilo, podia estar balbuciando aquilo outro, mas estava lá, botando para fora o que Deus tinha conseguido colocar para dentro. Oh, glória a Deus. Isaías 46. Quero ler com você um versículo que ele é muito usado na escatologia. E a partir desse versículo eu quero contextualizar você em algumas coisas que Deus tem para você. Isaías capítulo 46, versículo 10. A Bíblia diz assim. Vamos ler o versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Que coisas são essas? Tem 2 pontinhos aí. Ele diz que eu sou Deus, que não há outro. E ele reforça: eu sou Deus, e repete: não há outro semelhante a mim. 2 aspectos ele deixa claro. Primeiro, eu sou Deus. Segundo, não há outro. Versículo 10 ele diz: porque eu sou Deus e não há outro, desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Parece que Deus gosta de dar spoiler das coisas, não é? Parece que Deus tem tanta surpresa para a gente, que Ele fica numa expectativa tão grande, que antes que a coisa aconteça, Ele já faz questão de contar. Sabe aquele pai que compra um presente para o filho? Ele compra um presente. Eu tinha muito isso com a minha esposa. Eu comprava um negócio para ela, aniversário dela o nome é Natalícia. Vamos lá, irmão, diga aí, que dia é o aniversário dela?
Vocês são uma igreja. Nem à toa que é pastor Johnson aqui, filho. Aí eu comprava uma coisa para ela, era para entregar no 25 de Natal, mas no dia 10 de dezembro eu já queria entregar. Porque eu tinha expectativa de ver como é que ela ia receber aquilo, de ver como é que ela ia lidar com aquilo. A minha alegria era ver a alegria dela em receber aquilo. Aí eu ia lá e às vezes eu falava, mas Ramon, não é hoje. Não, mas tudo bem, recebe assim mesmo. Parece que aqui Deus tem a mesma atitude. Ele diz, olha, desde o princípio eu anuncio o que ainda há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Sempre a gente vê esse conteúdo dentro de uma palavra profética que flui, dentro de uma palavra de sabedoria. Deus indo lá no futuro, porque Ele já conhece tudo, trazendo fragmentos daquele futuro, trazendo para você dentro da medida da sua maturidade, impregnando essas partículas em você e fazendo com que você comece a entender vislumbres e cenas e partes daquilo que Ele tem no todo para você lá na frente. E Ele traz isso para você para dizer assim, olha as pistas que eu estou te dando, olha as sinalizações que eu estou trazendo para você, olha como eu estou preparando coisas lá na frente para você. É como se Deus dissesse assim, de vez em quando eu gosto de passar um trailer do teu futuro, para você ver o que te aguarda. De vez em quando eu gosto de trazer algumas cenas antecipadas, para causar em você uma expectativa de como eu quero ver isso acontecer. Quando você lê o capítulo 53, Isaías, versículo 4 e versículo 5, diz que Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Veja que Isaías se referia a Jesus 600 anos antes, falando do que Jesus faria 600 anos depois, como Jesus já tivesse feito no dia anterior. Entendeu? É profético. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades Ele levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele carregou as nossas dores. Ele levou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Para a gente hoje que vive depois da cruz do Calvário e tudo aquilo que Jesus conquistou, é fácil a gente olhar esse texto e entender que já aconteceu. É fácil. Mas quando Isaías profetizou, ele profetizou de algo no futuro que não tinha acontecido dentro do reino humano e natural, mas Deus já sabia que ia acontecer. Para Deus já estava selado que aconteceria, e Deus pega um pouco do fragmento disso e traz para Isaías e mostra para ele qual seria o ministério do Messias. E quem disse que Deus não pode fazer isso a teu respeito? Eu me lembro quando eu era criança, eu gostava de ir para a igreja, minha mãe sempre me levava e muitas vezes a gente ia para as orações. E eu tinha 3 grandes desejos. O primeiro era ser baterista. O segundo era ser bombeiro. E o terceiro era ser pastor. Me envolver no ministério. E eu sonhava com essas coisas. Me tornei baterista. Entendi que eu não queria e não podia ser chamado para ser bombeiro. E percebi que Deus havia me chamado para o ministério. E essas coisas, e o chamado, sempre foi queimando, sempre foi mexendo por dentro. Isaías disse, Ele é aquele que desde a antiguidade anuncia as coisas que ainda não sucederam. Quando você olha para você, o que você vê? Jovem e adolescente que está aqui. Quando você olha para você, como você se vê? Como você se olha? O que você pensa? Qual a imagem que é gerada dentro de você? Jeremias se tornou um profeta do Senhor. E a Bíblia diz no capítulo 1 de Jeremias, abre lá por favor, Jeremias capítulo 1, versículo de número 5. A Bíblia diz assim:
antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei, eu te separei, e te constituí profeta às nações. Existe algo de Deus na sua vida que está antes de você nascer. Existe um chamado de Deus depositado em você. Existe algo que Deus colocou dentro de você. E hoje o seu maior desafio é descobrir o que Deus tem para você e se dedicar a isso. Porque a Bíblia diz que Ele já te consagrou e te constituiu para algo específico. E por mais que você se envolva em tudo aquilo que você ache e pense que seja obra de Deus, e isso é bom, e isso pode fazer parte do seu entendimento do chamado, mas Deus tem coisa específica para você. E não importa onde você esteja, quem você é por aquilo que Deus te tornou e por aquilo que Deus quer que você realize, você vai fazer para Ele. E olha o que Ele diz para Jeremias: eu te consagrei e eu te constituí o quê? Profeta às nações. Não era só um profeta para Israel, era profeta às nações. Mas aí Jeremias vem e faz o seu desabafo e diz: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Senhor, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer, eu nem fiz o rema ainda, eu nem concluí. Senhor, eu não sei por onde começar. Você lembra que aquele que te criou já sabe onde você vai chegar? Agora, isso não é predestinação, isso é plano de Deus. E você entendendo o que Ele tem para você, e você dizendo sim para isso, vai levar você a cumprir o que Ele tem para a sua vida. Por isso que quanto antes você souber, e quanto antes você se consagrar, mais cedo você vai entrar, e mais você vai fluir naquilo que Ele tem para a sua vida. Porque se você levar 40 anos para descobrir isso, irmão, só a partir dos 40 anos que você vai entrar no que Deus tem para você. Agora imagina você que tem 15, 17, 12, 11, 18 anos, se amanhã você entrar no que Deus tem para a sua vida. Imagina você com 15 anos entendendo o que Deus tem para você e entrando nisso. E você vai morrer com 90 anos de idade. Você viveu 75 anos intenso para Deus. É isso que Deus tem para a sua vida. Olha o que diz o profeta Jeremias: eu não passo de uma criança. E talvez ele poderia se sentir assim mesmo, talvez ele poderia se ver assim mesmo. Mas olha o que Deus diz para ele no versículo 7: não digas, não passo de uma criança. Porque Deus não quer que saia da sua boca o que você pensa ao seu respeito. Deus quer que saia da sua boca o que Ele tem ao seu respeito. Mas eu olho algumas coisas, de vez em quando eu sonho, de vez em quando eu vejo alguém pregando, o meu coração vai incendiando. Quando eu penso no rema, quando eu penso num professor, quando eu penso numa evangelização, quando eu penso em pessoas doentes, me dá vontade de colocar as mãos e orar, mas eu me sinto tão pequenininho. Deus disse: não diga que você é pequenininho, porque o que você está pensando acerca das coisas de Deus, irmão, não vem do diabo. O que você pensa acerca da sua consagração a Deus e do que Deus pode fazer através da sua vida, não vem da sua carne, não vem da sua criatividade. São fragmentos do que Deus tem para a tua vida que está aí dentro. E é você, na sua intensidade com Deus e na sua consagração ao Senhor, na oração em outras línguas e numa vida alinhada à palavra, que você vai entrar cada dia mais naquilo que Deus tem para você. E não importa a idade que você tenha, Deus vai usar você. Não importa a idade que você tenha, Deus vai usar você. Infelizmente existem muitos ministérios de Eli que estão passando, porque não souberam se manter, não souberam se consagrar. E Deus não precisa derrubar um para levantar outro. Deus não precisa derrubar alguém para levantar a mim ou levantar você. Deus não precisa. Mas porque muitos não estão sabendo se manter diante do Senhor, é necessário que Deus levante. É necessário que Deus erga pessoas. E você está na linha. Você
está no alvo de Deus. Lembra de Samuel? Foi o Senhor que foi lá visitar Samuel. Foi o Senhor que chamou Samuel. E quando Deus falou com ele, disse o quê? Samuel, Samuel. Agora o interessante é que quando Deus disse Samuel, Samuel, Samuel foi falar com quem? Com Eli, com o sacerdote. Chegou e disse: Eli, o senhor me chamou? Ele disse: não, menino, não chamei você não, vai dormir, me deixa em paz. Samuel foi e deitou de novo. Mais uma vez a voz disse: Samuel, Samuel. Samuel foi onde, gente? E Eli, sacerdote, o senhor me chamou, estou aqui. Ele disse: não te chamei, volta e deita. Samuel voltou e deitou, e pela terceira vez a voz disse: Samuel, Samuel. Onde é que Samuel foi? No Eli de novo. Eu acho que ele já chegou meio constrangido. Eli, o senhor me chamou. Ele disse: eu não te chamei, mas eu já ouvi e eu já percebi que alguma coisa está acontecendo com você. Faz o seguinte: se essa voz falar com você de novo, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel voltou e deitou. Quando a voz disse: Samuel, Samuel, Samuel não foi mais no Eli. Samuel se levantou e disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Vai chegar um tempo em que você precisa estar conectado a pessoas para aprender a ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus pode até se confundir com a voz das pessoas. Você pode até achar que é uma questão pessoal, mas não. É Deus ensinando você a se alinhar em obediência para entender aquilo que Ele tem para a sua vida. Não ser rebelde, não ser insubmisso, não ser independente. E nisso, às vezes, a voz de Deus para você pode ser como a voz do seu pastor. Quando ele diz: eu preciso de você em tal área, quero que você faça isso, conto com você em tal situação. E você vai dizer: sim, Senhor. Até você ser levado e ser conduzido a entender o chamado que Deus tem para você, a entender aquilo que Deus tem para a sua vida, perceber a tua vida no propósito que Deus tem. E a partir daí, você vai entender que, conectado com a sua liderança, você vai poder dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel se levantou como um profeta, como um sacerdote, porque ele aprendeu a ouvir Deus. Veio o profeta Jeremias e diz: eu não passo de uma criança. E Deus disse: não diga que você é uma criança. Por que Deus disse para ele: não diga que você é uma criança? Porque Deus não o via como uma criança. Você já parou para pensar que Deus não olha você como você é hoje, mas Deus olha você como Ele sabe que você pode ser? Se não fosse assim, Ele não daria um chamado e não chamaria você para um propósito desde o seu nascimento. Porque Ele disse para o profeta Jeremias: desde que você nasceu, desde que você foi gerado da sua madre, para mim, você não era um mero bebê, você não era uma criança, você não era um simples adolescente jovem, você não se tornou um mero adulto, você para mim já era profeta. Deus não viu uma criança, Deus viu um profeta em desenvolvimento. Deus não viu um adolescente ou um jovem, Deus viu um profeta. Deus olhava e via: eu vejo um profeta, eu vejo um profeta. Dê uma olhadinha para o teu lado, quem que você está vendo? Está vendo um rebelde, você não está vendo um insubmisso, você não está vendo um inconstante, você não está vendo alguém que de vez em quando dá uma nota fora. Não, você está vendo um homem e uma mulher cheio do Espírito. Você está vendo alguém que Deus tem muita coisa para fazer. A unção já está aí, vai crescer cada dia mais. Olha como é que isso é real. Deus disse: eu vejo você como um profeta, eu te constituí como profeta às nações. Portanto, não diga: não passo de uma criança, porque Deus não via Jeremias como uma criança. Mas ele passou por um período etário de transição, de amadurecimento. Passou, como todos nós passamos. Mas Deus não olha e julga segundo a carne. Deus olha e julga segundo o Espírito. E o Espírito não olha alguém frágil, caído, derrotado. O Espírito olha alguém que já está dentro daquilo que Deus tem.
Porque se você precisa crer para alguma coisa e declarar não o que você vê, mas o que você crê, como que você acha que Deus fala ao teu respeito? O que você acha que sai da boca de Deus ao teu respeito? Um inconstante, um fracassado, um derrotado, um doente, um enfermo, uma pessoa que não sabe o que quer da vida? Ou Deus olha e diz: não, ele é meu filho cheio do Espírito, é a minha filha que sabe do propósito, é o meu jovem adolescente que vai correr nações? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2, vamos para lá. Meu Jesus de poder e glória. Lucas capítulo 2. Glória a Deus, Deus é bom. Lucas capítulo 2. Abriu sua Bíblia? Ou melhor, acessou a sua Bíblia? Que agora a gente tem que dizer isso, né? Acesse a sua Bíblia aí. Olha o que a Bíblia diz, Lucas 2, a partir do versículo 25. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo, piedoso, que esperava o quê? A consolação de quem? De Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Era um homem ungido. Revelara-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver quem? O Cristo, o Senhor. O Cristo do Senhor. Portanto, a expectativa dele era sobre a consolação e sobre o Cristo. Ele queria ter contato, ele queria ver a consolação. E o Espírito disse para ele: a consolação se chama uma pessoa, e essa pessoa é o Cristo. Se você quer algo, este algo vem por alguém. Se você quer a consolação virá por alguém, e esse alguém é o Cristo. Sabe o que o Espírito estava dizendo para ele, que eu quero dar para você como uma chave hoje? Ao invés de só buscar aquilo que Deus faz, busque o Deus que faz as coisas. Não busque só os milagres, busque aquele que opera o milagre. Não se relacione apenas com aquilo, com Deus, por aquilo que Ele pode fazer, não, mas por aquilo que Ele é. Veja que Simeão tinha uma expectativa: eu desejo a consolação, eu espero a consolação, como eu desejo um tempo de paz, como eu desejo algo acontecendo na minha nação de Israel. Deus diz para ele: se você quer algo, é porque você na realidade precisa de alguém, e este alguém vai promover o algo que você quer. Então a consolação que você espera, ela vem por alguém, e ele se chama o Cristo do Senhor. Ele levou, a unção levou Simeão a entender que aquilo que ele aguardava viria de alguém. O mundo lá fora espera alguma coisa, uma paz, uma alegria. O mundo lá fora tem perguntas e ele espera respostas. E essas respostas virão através de quem? De pessoas. De pessoas que estão aqui agora, sentadas olhando para mim, ouvindo essa ministração. O mundo está desesperado, indo de mal a pior. O mundo está lá fora clamando paz, justiça, segurança, cura. Não a ansiedade, não a depressão, não queremos suicídio. O mundo precisa de algo que virá através de alguém. Simeão, eu quero a consolação. E a unção disse: se você quer a consolação, o Espírito diz para ele: então a consolação vem do Cristo do Senhor. E Simeão, então, o que ele fez? Versículo de número 27. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram quem, gente? Foi o homem Jesus? Foi aquele de 33 anos de idade que estava 2 meses para morrer na cruz? Foi esse que foi levado lá? Não, quem foi levado lá? Quem foi levado lá? O menino Jesus. Era um menino recém-nascido, com dias de nascimento. Esse menino foi levado ao templo. Para quê? Para que fizesse com ele segundo for ordenado pela lei, para que ele então fosse apresentado e ele recebesse o nome, e ele pudesse passar pelo ritual judaico. Mas a Bíblia diz que quando esse menino entrou, Simeão, diz o versículo 28, o tomou nos braços
e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram quem? A tua salvação. E o versículo 32 diz: luz para a revelação aos gentios. Gente, quem é que estava na mão de Simeão? Um menino, Jesus. Simeão pegou um recém-nascido, talvez com a fraldinha cheia, com o nariz ardendo do cheiro do xixi, talvez ali grunhindo, quem sabe nem abrindo o olhinho direito, todo envolvido em panos e tecidos maternos. Quando Simeão olhou aquele menino, Simeão foi movido pelo Espírito e segurou aquele menino. Simeão disse, em outras palavras: eu estou vendo a salvação do meu povo, eu estou segurando o meu Salvador, eu estou pegando no meu Salvador. O que eu pensava que era consolação era muito mais do que isso. Não era só consolar para aliviar, não. É aquele que tira todo o peso e traz salvação. Eu agora estou vendo o meu Salvador. Ele pegava uma criança, mas ele sabia, era a salvação do mundo. Ele olhou uma criança, mas ele viu que era a salvação do mundo, porque o Espírito levou Simeão a entender que mesmo sendo uma criança, era um propósito que estava ali. Era alguém que exerceria aquilo pelo qual Deus o gerou para ser, aquele que viveria o propósito de Deus. Eu queria que você segurasse na mão de alguém que está do seu lado. Segura na mão, só de uma pessoa só de uma pessoa. Segura na mão dessa pessoa. Diga assim comigo: eu creio que estou segurando a mão de alguém que tem um propósito, que vive o propósito e que vai cumprir um propósito. Mas esse menino, essa criança, esse adolescente que vem para a igreja, fica mexendo em celular, mascando chiclete, desengonçado, anda na casa derrubando tudo. Menino, deixa de ser desengonçado, menino, que não limpa o tênis para vir para a igreja, que não tira boas notas na escola. Esse menino que de vez em quando me faz dar umas rajadas de: eita, menino, para com isso. Você está olhando e vendo quem? Você está vendo o menino ou você está vendo o que Deus quer que você veja? Eu quero ver homens cheios do Espírito, eu quero ver mulheres cheias da palavra, professores e professoras da fé, pessoas que não vão só ensinar uma teoria, mas vão viver uma prática do Evangelho. Aleluia. O que você está vendo, Simeão? Eu estou vendo o Salvador. Eu até pedi a consolação, entendi que vinha do Cristo, mas agora eu seguro a salvação do mundo. Essa é a razão do porquê Deus disse: Jeremias, não abra a boca e diga que tu é uma criança. Eu não te vejo como uma criança, eu te vejo como profeta às nações. Jeremias, você vai correr às nações. E graças a Deus, irmão, pela palavra que nós temos, que a gente não precisa criar aqui o culto profético Jeremias. Não precisa criar aqui a unção do Jeremias. Não precisa ficar aqui fazendo mover profético de Jeremias. Não. Você pode ser o João, você pode ser a Maria. Não é a questão do Jeremias como pessoa, é aquilo que Deus queria fazer através de Jeremias. E eu sei que nem todos, talvez vão fazer, mas aqui tem gente com a mala cheia de etiqueta de nações. Eu vejo passaportes sendo grampeados em novos passaportes.
Porque um passaporte só não vai comportar os vistos que você precisará ter para fazer aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Coisas vão acontecer através de você, e você vai começar a ser ousado na sua escola, você vai ser ousado na sua rua, vai começar a chutar bola e de repente não vai mais sair palavrão da sua boca. Por quê? Porque coisa diferente vai estar acontecendo com você, irmão. Eu era boca suja, diga boca suja. Eu era. Para cada 10 palavras, 11 era palavrão. Parece? Olha o que ele fez comigo. Eu era boca suja. E deixa eu aproveitar e dizer uma coisa para você. Muitas vezes eu me encontro com jovens e adolescentes que passam conflitos dentro do seu chamado. Sabe por quê? Porque nasceram no lar evangélico. Porque nunca beberam, nunca fumaram, nunca se prostituíram, nunca usaram droga. Eles olham para o lado e dizem assim: o que eu vou falar que Deus fez por mim? Os testemunhos poderosos é dos caras viradão mesmo, os vida loucos, os cabas que entram na igreja. Eu era doido, eu era malucão mesmo, fumador de droga, eu era cheirador de quilos e quilos de pó, e eu botava terror mesmo, irmão, andava, era armado, maquinado mesmo, chegava, tocava o ferro quente para cima, e fazia, acontecia mesmo, o negócio era assim, irmão, vida louca. E eu estava lá só no glória a Deus, aleluia. As coisas que eu lembrava de infância eram os cultinhos que a gente fazia no quintal de casa, virando as bacias da minha mãe e tocando bateria sozinho. Aí eu falava: que testemunho que um dia eu vou dizer que Deus fez na minha vida se eu nasci no lar evangélico? Até eu aprender que Deus não é avô, Deus é pai. Até eu entender que não é porque eu nasci no lar evangélico que eu já tinha passaporte, green card para o céu. Até eu entender que o Senhor Jesus Cristo morreu por mim, e em algum ponto da minha história eu havia rompido o meu elo de aliança com Ele, havia pecado contra os céus e diante dEle, e eu precisava vê-lo como meu Senhor e Salvador. E no dia que eu entendi isso, irmão, eu comecei a glorificar a Deus pelo privilégio de nascer no lar evangélico, crescer no lar evangélico, mas experimentar o gosto da salvação em Jesus. É aquilo que a gente aprendeu acerca dos irmãos da antiga aliança. Algumas pessoas vão querer saber: e aí, Daniel, como é que foi dormir na cova cheia de leões? E aí, Moisés, como é que foi abrir o mar vermelho? E aí, Elias, como é que foi orar e cair fogo do céu? E eles vão procurar a gente e dizer: e aí, como é que foi Deus habitar dentro de você? Nascer no lar evangélico, para você que está aqui, jovem adolescente, não te diminui, pelo contrário. Como Deus guardou e protegeu você. Você é uma arma secreta de Deus. Que casamento poderoso. Que vida pura você pode ter ainda mais. Porque você tem consciência. Não é que quem casou depois não tem, não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem, todos nós temos. Mas um menino que nasce no Evangelho e vive esse conceito de Deus na vida dele, ele pode dizer que ele vive a melhor experiência de um ser humano na terra. Tenho certeza que se todos nós aqui que aceitamos Jesus depois de adulto pudesse voltar ao tempo que também queria ter nascido no Evangelho. Então pode sentir uma inveja gospel de mim, irmão, pode sentir. Não tem problema não, eu estou acostumado. Simeão disse: eu não estou olhando uma criança na minha mão, eu estou vendo o Salvador. Mas é uma criança? Não, é o Salvador. É o Salvador que eu vejo. Cadê o Cartiel? Vem cá, guerreiro. Bora, irmão, corre, corre, voa, voa, mano, voa, velho, voa, cara, bora, mano. Quem que vocês estão vendo? Pode ser que esse cabelinho aqui um dia mude, irmão. Isso é. Pode ser que isso aqui um dia desapareça. Deixa eu ver se tem. Não. Vai ficar desse tamanho a vida toda? Vai não. Um dia ele vai, ó. Agora você está olhando e vendo o quê? Um mero menino? Você está vendo uma mãozinha pequenininha? Ou você vê aqui no meio um M de milagres? Um M de maravilhas? Um M de ministério?
Aí você olha e pensa, não passa de uma criança. Deus disse, não, eu vejo algo aqui dentro. O vaso pode ser de barro, mas dentro há uma excelência. É o que Deus olha e Deus vê. E está na hora da gente começar a ver isso. Parar de chamar adolescente de aborrecente. Parar de abrir a boca em casa para dizer que o filho só dá problema e dificuldade de trabalho. Parar de achar que criança não entende o evangelho. Achar que as pessoas podem chegar e fazer da igreja um lugar onde você chega lá e larga as crianças no departamento de criança e pronto. Ou que a igreja que é obrigada a cuidar do seu filho. Não. Você olha e diz o quê? Pode aparentemente ser um menino. Talvez com um tênis 2 número maior para ver se dura mais tempo. Pelo menos minha mãe fazia isso comigo, era uma estratégia boa. O negócio é que quando o tênis chegava no tamanho do pé, já estava estragado, tinha que comprar outro. Ela comprava 2 números à frente. Talvez você olhe e pense assim, meu Deus, meio desengonçadinho. Não é que é não, eu estou só... Mas Deus olha e diz, você não sabe é o que eu vejo. Você não sabe o que vai fazer. Por isso que desde mais novo o diabo fica puxando para ser rebelde, para conhecer o mundo, para ter contato com pornografia, para não querer amar a igreja, para não querer estar na obra, para ficar se reservando, porque não quer. O diabo fica tentando trabalhar porque o diabo sabe que isso aqui é uma bomba atômica no reino do Espírito. Que essa coisinha linda e maravilhosa, quando entender o poder que está disponível para ele, irmão, ninguém para ele no reino do Espírito. Quando ele começar a entender que a palavra que sai da boca dele sai ungida pelo Senhor, porque é o Senhor que colocou. Quando ele começar a entender que ler a Bíblia e ter contato com a palavra vai potencializar a unção que está dentro dele, e ele vai começar a falar, ele vai colocar as mãos e Deus vai fazer, ele vai começar a apontar e Deus vai cumprir, ele vai começar a dizer e Deus vai concordar, porque a palavra de Deus sai da boca dele, o diabo pira. Por isso que o diabo cerca de amizade e tenta fazer virar a vida louca, e tenta fazer um monte de coisa, e curte aqui, irmão, pum, tá, pum, pá, pá, pum, e curte isso, e vai, e bota a menininha para querer namorar ele, e bota a outra do outro lado para querer, ó, se tu quiser dorme comigo, e fica tentando cercar de tudo quanto é gente, para quê? Para abafar o que Deus tem, mas não vai acontecer, não vai acontecer. Pelo contrário, cada dia mais intenso, cada dia mais rendido. A Bíblia diz que é consagrado e constituído desde o ventre. Vai entender o que Deus tem e vai correr porque os pés são velozes, e vai fazer o que Deus quer que faça. Aleluia! Oh, glória! Ezequiel 47. Vai passar comigo um pouquinho, tá bom? Olha o que a Bíblia diz. O profeta caminhava por um lugar e um homem entra em contato com ele, diz o versículo 1. E esse homem pega o profeta e começa a caminhar com o profeta. Leva o profeta em um determinado lugar que existia um trono. O profeta Ezequiel começa a ver o trono. E ele começa a ver que ao redor do trono tem muitas águas. E ele começa a ver que debaixo do trono saem águas que vai para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. E o profeta está ali com um homem que não é o profeta. Então tem o profeta e mais alguém com ele. E esse homem está conectado com o profeta. Em determinado ponto, lá para o versículo de número 3, esse homem olha para o profeta, deixa o profeta aqui. Esse homem mede 1000 côvados, volta no profeta e pergunta para o profeta: vamos caminhar? O profeta diz: estamos juntos. E o homem pega o profeta e conduz o profeta para os 1000 côvados que o homem foi na frente e mediu. O homem mede 1000 côvados, o homem volta, pega o profeta e conduz o profeta por 1000 côvados. Quando o profeta chega no cumprimento desse primeiro milheiro de côvados, a Bíblia diz que o profeta percebe que as águas estavam batendo aonde?
nos seus tornozelos. Aí o homem, que não é o profeta, deixa o profeta ali. O homem mede mais 1000 côvados. Ele volta e fala para o profeta: e aí, mais 1000? O profeta diz: estamos juntos. O homem diz: então vamos embora. Ele diz: demorou. Os dois juntos. O homem não disse: vai lá e faz os 1000 côvados. Não. O homem disse: vamos embora. E o homem pega o profeta e conduz o profeta por mais 1000 côvados. E eram águas que batiam aonde? Nos joelhos. Mas aí o homem deixa o profeta aqui. E ele mede mais 1000 côvados, é o terceiro milheiro. Quando ele mede 1000 côvados, ele volta no profeta. E ele fala: e aí, profeta, bora mais 1000? O profeta diz: estamos juntos. Onde você for, estou dentro. E o homem pega o profeta e caminha com ele mais 1000 côvados. Quando ele completa o terceiro milheiro, as águas batiam aonde? Nos lombos. O homem deixa o profeta, caminha mais 1000 côvados, é o quarto milheiro. Volta e diz para o profeta: vamos? O profeta disse: vamos. Mas no decorrer do caminho, as águas iam se tornando profundas de tal maneira que o profeta não conseguia caminhar mais. Ele tinha que começar a nadar. Continue a nadar. Continue a nadar. O que isso ensina para a gente? Nível de intimidade, nível de profundidade, mas também alguém já foi na frente. Isaías 46:10. Já conheceu o caminho, já preparou tudo, já ajustou tudo, voltou, mostrou e disse: vamos. E ele não iria sozinho, mas eles iriam juntos. Graças a Deus, porque para aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele não disse: vá. Ele diz: vamos. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E a partir desse momento, aonde você chegar e aonde você for, você não chega sozinho. Chega Pai, Filho e o Espírito Santo. Respalda você para você fazer, não o que você quer fazer, mas o que Ele vai guiar você para fazer, porque é Ele e você fazendo em parceria o que Ele sabe que precisa ser feito e quer fazer através de você. Ele poderia fazer sozinho, decidiu fazer com você, mas Ele já foi, preparou tudo, voltou e disse: vamos embora. E você diz: vamos. Como você diz isso? Orando em outras línguas, consagrando a sua vida, dizendo não para o pecado. Hoje às vezes a gente confunde o que é uma pessoa religiosa com uma pessoa intensa. A gente acha que se for intenso, está com religiosidade. Não. Ser intenso é fazer como se fosse a última vez que puder ser feito. Ser intenso é fazer com o seu melhor. Há um povo que honra com os lábios, mas Deus sabe aquilo que vem do coração. Intenso é aquele que faz como se ele não tivesse outra chance para fazer, e ele faz com todas as forças, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, da menor maneira que ele pode. Esse é intenso. O profeta foi, mas não foi sozinho. O homem que foi, conheceu o caminho, preparou tudo, sabia onde ia levar ele, voltou e disse: vamos. E o profeta disse: vamos. É isso, jovem adolescente, que Deus tem para você.
um caminho que Ele já preparou. Ele já sabe o fim que Ele tem para você. Fim de paz e de bênção. Para dar para você o que você desejar. Não é porque você vai desejar qualquer coisa, mas é porque quando você se tornar íntimo dele, você vai começar a desejar tudo aquilo que ele já tem projetado para você. E é isso que vai puxar a tua vontade e o teu desejo, para que você se torne cada dia mais intenso nele. Quem você vê? Pois a unção que você honra, é dessa unção que você recebe. Muito obrigado, homem de Deus. Eu quero orar por você e quero liberar você para o nosso intervalo. E daqui a pouco a Ana Cláudia ministra. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, por esse primeiro tempo. Obrigado por esse momento, Pai. Obrigado por aquilo que você tem dito a esse lugar. Obrigado por aquilo que você tem falado a pessoas aqui nessa noite. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Obrigado. Por um tempo sobrenatural. Por coisas que foram inauguradas hoje. Outras que foram relembradas na vida de pessoas. Nós te agradecemos, Pai, porque coisas grandes já estão acontecendo. Em nome de Jesus. Amém. Olá, que bom que você permaneceu até o final conosco. E eu tenho certeza que você recebeu uma excelente palavra. Eu gostaria de apresentar a você um presente da parte do Pai, porque Ele tem muito mais para nos oferecer. E se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu gostaria que você repetisse comigo essa oração. Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que você morreu naquela cruz por mim e me livrou de todos os meus pecados. E eu entrego a minha vida, de fato e de verdade, ao Senhor. Amém? E se você fez essa oração comigo e está até esse momento conosco, eu gostaria que você preenchesse esse link que está aqui abaixo. E nós entraremos em contato com você. Amém? Siga na prática desta palavra.